Amen. Sejam todos muito bem-vindos. Welcome, Obrigado. everyone. If you Obrigado. need interpretation services, please go ahead and put on your guys' headphones. There's people that can help you in the back if you need it. Obrigado você que veio aqui essa noite. Se alguém estiver tendo algum problema com a tradução, por favor, nos faça saber. Nós temos o pessoal ali atrás que pode te ajudar se tiver problema com a tradução. Obrigado você que chegou aqui essa noite para adorar ao nome do nosso Senhor juntos. Essa igreja, nós sempre falamos que nós somos uma família, mas nós procuramos ser realmente uma família. Ontem tivemos um encontro, um piquenique. Fiquei sabendo, não pude estar ali, mas fiquei sabendo que estava muito bom. Obrigado a Cris, o Aristides que organizaram tudo. Mas obrigado a você que fez parte disso, você que esteve lá juntamente, participando, sendo abençoado e abençoando também. Hoje eu gostaria de... Quantos lembram que nós vamos ter nosso acampamento dos dias 1, 2 e 3 de agosto? Amém? Emocionados? Preparados? Nosso acampamento ele vai de avivamento, revival, fazer a chama arder novamente. E daqui até o dia do acampamento nós vamos estar fazendo uma série de pregações a respeito de avivamento. Gostaria que você participasse comigo nesse caminho. O que é um avivamento? Por que o avivamento é necessário? Para que algo seja avivado ou reavivado, ele precisa estar morto ou estar numa condição que pode ser melhorada. Nós vimos isso na história quando vários avivamentos vieram sobre a terra. Mas sabe o que é interessante? Os avivamentos vieram quando alguém se colocou naquele lugar. Eu escutei uma frase, melhor, eu li uma frase e me chamou muita atenção, que diz assim: nós não podemos forçar a Deus a fazer um avivamento. Isso é verdade. Mas nós podemos estar preparados para quando esse avivamento vier. Nós não podemos forçar a Deus a fazer algo, mas nós podemos tocar o seu coração de tal forma que Ele se incline para nós e nos dê o seu favor. Eu creio nisso. Por que eu creio nisso, irmãos? Porque eu creio na sua palavra. Teve um homem chamado Jeremiah Lanphier. Talvez você nunca ouviu falar dele. 1857. Ele era um missionário na cidade de Nova York. Durante a sua vida, uma vida talvez que se identificaria com a de muitos na igreja. Pessoas que nunca se sentiram preparadas para fazer algo para o Senhor. Talvez nunca sentiram aquela capacidade, ainda que não é necessária, de saber, eu não tenho uma boa oratória. E nunca sentiu a necessidade de fazer nada. Até que um dia, o Espírito Santo começou a impulsar esse homem e ele sentiu o peso das almas na cidade de Nova York. Quando ele foi impulsado por isso, a sua igreja pediu para ele cuidar de uma igreja que eles tinham no centro de Nova York, em Manhattan. A parte interessante da história é que, nessa época, a maioria das igrejas estavam saindo do centro da cidade e indo para as aforas, porque a maioria das pessoas se estavam movendo para fora da cidade, para viver na redondeza. E as igrejas estavam fechando no centro. Mas a igreja deles tinha mantido ainda uma congregação que estava totalmente vazia. Ninguém mais ia lá. Você pode buscar essa informação. É uma informação verdadeira, é uma informação verídica. Ainda que é redundante o que eu acabei de falar, verdadeiro com verídico. Esse homem vai para lá e começa. Ele prepara centos de folhetos e começa para cima e para baixo naquela cidade, entregando folhetos. E não acontecia absolutamente nada. Até que então o Espírito Santo de Deus impulsiona esse homem e diz: por que você não vai orar primeiro? Então ele, empolgado por aquela mensagem que ele recebeu da parte de Deus,
Ele prepara folhetos e espalha pela cidade inteira, falando para as pessoas que na quarta-feira, toda quarta-feira, às 12 horas da manhã, ele estaria na igreja orando, convidando as pessoas para estar orando. Irmãos, não apareceu ninguém, nenhuma pessoa. Primeira semana não aconteceu ninguém, não apareceu ninguém, e esse homem lá orando. Segunda semana não aconteceu ninguém. Terceira semana, ele está lá orando. Passaram-se mais ou menos uns 30 minutos. Entraram 4 ou 5 pessoas. Para quem não tinha ninguém, 4 ou 5 pessoas era bastante. Mas o interessante foi que na seguinte semana, na seguinte quarta-feira, vieram como de 15 a 20 pessoas. E na seguinte semana, na quinta semana ou na sexta, já chegaram como 40 a 50 pessoas. E agora aquele grupo que começou a se reunir todas as quartas-feiras ao meio-dia, eles decidiram se reunirem todos os dias para orar. Sabe o que aconteceu? Começou a haver um movimento, não só na cidade de Manhattan ou Nova York, mas em todo o país. Em 6 meses, mais de 10 mil cidades, mais de 10 mil pessoas em diversas cidades estavam orando todas as quartas-feiras ao meio-dia. E isso se avançou pelos anos. Quando isso começou a acontecer naquela igreja, outras pessoas vieram, outros ministérios vieram e decidiram começar a fazer aquilo também nos ministérios deles. E dizer, por que nós não também oramos? Sabe o que é o mais incrível desse avivamento que teve aqui nos Estados Unidos? Não tem um pregador de renome por trás dele. Várias vezes, quando eu falei a respeito do avivamento, nós comentamos a respeito de vários pregadores reconhecidos. John Wesley, pessoas como ele, Charles Spurgeon, pessoas que, através deles, o Senhor levantou um grande avivamento. Mas nesse caso, foi uma pessoa, somente um homem, que decidiu orar. Dentro disso, gostaria de começar a relatar por que é necessário um avivamento ou o que é um avivamento. O avivamento é algo, como eu disse antes, que necessita trazer ou tornar a vida, avivar novamente. Nós vemos na palavra do Senhor, quando ela diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Não vamos entrar nesse assunto hoje. Por que ele fala meio dos anos? Mas ele pede para avivar a sua obra no meio dos tempos. No nosso caso, a nossa referência é o dia de Pentecostes. É a igreja primitiva. É aquela igreja que nós temos que ter como padrão. Quando eu digo que nós não devemos forçar a Deus, vocês lembram daquele movimento que teve, eu esqueci o nome da cidade aqui nos Estados Unidos, há 1 ano e meio, 2 anos atrás? Essa. Não consigo pronunciar desde aqui. Eu vi várias pessoas tentando forçar o que estava acontecendo lá na igreja deles. Não é assim que funciona. Nós não podemos manipular a presença de Deus. Mas o que eu tenho visto hoje em dia? E nós vamos ver através da sua palavra. Igrejas que a presença de Deus, ela já se afastou da igreja. E o que eles estão tentando é criar entretenimento. Outro dia, eu escutei um testemunho de um pastor. E eu me dei conta que não acontece somente aqui na nossa igreja. Esse pastor estava super indignado, triste, porque várias pessoas chamavam, avisando, eles pelo menos avisavam que eles não iam na igreja. Pastor, esse final de semana eu não vou estar no culto. E esse pastor foi se entristecendo cada vez mais, até que um dia, o segundo dele, pessoa que estava ali como se fosse o boss nosso hoje, não viesse na igreja. Todos nós sentiríamos a falta do boss, verdade? Eu sempre digo, depois da presença de Deus é a presença mais importante aqui. Recebo. Pastor, o segundo pastor dele avisou, falou: pastor, eu não vou no culto hoje.
Aí o pastor falou, aconteceu alguma coisa? Você ficou doente? Ele falou, não, eu tenho uma festa de aniversário para ir. Ele falou que ele ficou muito triste. Ele foi para a igreja e fez o culto e tudo, mas ele estava muito triste. Quando ele voltou para casa, ele estava tão indignado que ele foi conversar com Deus a respeito daquilo. E Deus falou para ele assim, por que você está preocupado com a ausência das pessoas, quando eu não estou lá faz muito tempo e você nunca se preocupou por isso? Ele falou que isso tocou muito forte o seu coração. Ele falou, é verdade. Muitas igrejas têm perdido a presença de Deus dentro deles, dentro da igreja, no meio deles. E o que estão tentando fazer é criar entretenimento. Mas para nós, a nossa referência é a igreja primitiva. Quando existe um avivamento, o avivamento é a visitação de Deus, é a presença dele, trazendo alegria, trazendo transformação, trazendo refrigério. E tudo isso acontece através do Espírito Santo. Se nós formos conversar e falar a respeito de vários avivamentos que tivemos na história da humanidade, nós vamos ver o quê? Não só a igreja sendo impactada, mas toda a sociedade também ao seu redor. Nós vemos no avivamento que teve na Inglaterra, ou no país de Gales, através de John Wesley, que as cadeias fecharam porque não tinham mais presos. Os bares começaram a se converter em igrejas. Foi um dos maiores avivamentos que teve naquele país. Então, quando a presença de Deus vem, ela vem com tudo isso. Nós podemos ver isso na sua palavra. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Nós vamos fazer duas leituras. Êxodo 32, 1 ao 6. Êxodo capítulo 32, versículo 1 diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo as argolas de suas mãos, escuta bem essa parte, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Vou te colocar um pouco dentro do contexto, se você não sabe o que está acontecendo. Deus chama o povo. Deus diz para o povo se preparar, porque o Senhor queria se revelar a eles. Eles preparam tudo. Quando chegam na frente do monte, que começa aquilo, sair fumaça e relâmpagos com a presença do Senhor que está ali, o povo diz: Moisés, sabe o quê? Que fale tu através de nós, mas não Deus, para que nós não morramos. Como quem diz: se é para morrer, que morra tu, Moisés, não nós. Esse povo que está ali, eles não conhecem aquele Deus. Porque se eles conhecessem a Deus, eles sabiam que eles não seriam consumidos pela sua glória. Porque Deus estava querendo fazer era se revelar a eles. Eu gosto de dizer sempre que desde que Deus criou o homem e o homem caiu, desde aquele momento, Deus está tentando ter um relacionamento com o homem. E o homem está sempre fugindo dele. E aqui nós temos mais uma vez essa demonstração. Então Moisés sobe para o monte. E Moisés está ali 40 dias. E Deus está falando com ele. Ele está fazendo os mandamentos. Ele está preparando todas as coisas.
Lá no capítulo 20 de Êxodo, se você vai ler, Deus fala para o povo dizendo assim: vocês não terão outros deuses além de mim. Vocês não terão outros deuses além de mim. Você pode ler lá. E agora, na primeira oportunidade que eles têm, no primeiro problema, eles vão e pedem para Arão. Atenção, eles não pedem para Arão fazer um bezerro. Eles pedem para Arão um Deus. Arão é que pede o ouro. Arão é que funde, que prepara o bezerro. Quando Deus fala com Moisés e diz para ele: desce, porque o meu povo está totalmente perdido. Moisés desce. Lá no versículo, pedi que você abra, no 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor? Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-me, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, os quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinge a sua espada sobre o seu lado. Passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um o seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Irmãos, há muita coisa que a gente poderia falar aqui. Quando que nós sabemos que quando nós precisamos de um avivamento? É quando a igreja está vazia? Quando nós sabemos que nós vamos precisar disso? O primeiro sinal é quando nós estamos descontentes com aquilo que nós temos. Quando a presença de Deus já não é mais a coisa mais importante. Quando a presença falta, a ausência de Deus na igreja ou nas nossas vidas, já não é algo que nos incomoda. Pelo contrário, preenchemos com outras coisas. Nesse caso, o povo decide procurar Arão. Arão era o sacerdote. Arão era o representante da parte espiritual, vamos dizer assim. Poderíamos considerar Arão como pastor. O povo vai buscar a ele como quem dizendo: Arão, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Tipo, dá uma ajuda aí, guia nós. E Arão vai e guia o povo para o lado errado. Quando nós não estamos contentes e começamos a querer fazer outras coisas, colocar outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. E isso, meus irmãos, não precisa ser a idolatria em si. Não precisa necessariamente você estar adorando outros deuses literalmente, mas sim coisas que têm ocupado o teu tempo. Nós falamos a respeito disso há dias atrás, um mês atrás, quando falamos a respeito de nós sermos um solo frutífero. Quando nós não estamos contentes com isso, é quando vem a necessidade do entretenimento.
colocando substitutos no lugar de Deus. Nós vemos isso lá no versículo 4. Quando começa a haver negligência espiritual. E cada vez que eu falar as coisas aqui, por favor, coloque ela nos dois aspectos da tua vida. Tanto na igreja, nós como igreja, mas também na tua vida espiritual. Quando começa a haver negligência espiritual, é um sinal, é uma alerta que nós necessitamos um avivamento. E quando a negligência espiritual? Quando eu sinto que a falta de Deus na minha vida, e eu não busco por ela mais. Quando eu já não tenho mais tempo para fazer o necessário, o mínimo. Sabia que existe uma coisa em comum em todos os avivamentos que veio sobre a terra? Sabe qual é? A oração. Não houve um avivamento que possa se dizer assim: eles estavam fazendo nada e a glória de Deus se manifestou. Se você olha desde o livro de Atos até os dias atuais, todas as pessoas, quando a glória de Deus, quando o avivamento veio, quando a sua presença veio, a palavra de Deus, tanto na palavra de Deus, mas nos relatos dos tempos atuais, as pessoas estavam orando. A palavra de Deus diz lá em Atos que estavam todos unanimemente reunidos. Então veio um som impetuoso e viram línguas repartidas como de fogo. Arão encontra uma justificativa. Arão chega na presença de Moisés e diz assim: ô Moisés, tu sabe esse povo, gente do ruim. Aí eles me pediram isso. Eu pedi que me trouxessem ouro. Eu joguei o ouro no fogo e puf, saiu um bezerro. Oh, do nada. Olha que coisa incrível. Além de não reconhecer o pecado, ainda é mentiroso. Porque não foi isso que aconteceu. Nós próprios lemos que a palavra diz que ele trabalhou o ouro, ele fundiu o ouro. E fez um bezerro fundido. Arte de mãos. Quando nós já começamos a encontrar justificativa para os pecados. Quando as pessoas começam a vir e perguntar: é isso pecado? A vontade que eu tenho muitas vezes é dizer assim: você leu a Bíblia? Porque daí quando começa a querer encontrar dentro da Bíblia subterfúgios ou versículos e pegar a palavra do Senhor, torcer, retorcer, revirar para que aquilo fique ao seu favor. Quando você começa a entrar na internet buscando: é isso pecado? Clique. Vê um vídeo: não, esse não, porque então não está falando aquilo que eu estou esperando. Esse também não. Ah, esse sim. Quando você começa a buscar algo, isso é um sinal que você, a tua vida, a tua igreja, a nossa igreja, necessita um avivamento. Quando nós não nos preocupamos mais com o nosso irmão, mas começamos a julgar a ele, a criticar a ele. Mas Hebreus capítulo 3 e versículo 13 diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça o vosso coração pelo engano do pecado. Irmãos, está havendo muita legalidade dentro das igrejas. E não só dentro das igrejas, dentro das casas, dentro das nossas casas. Estamos tentando pregar um evangelho de conveniência. Já não quer mais ser falado a respeito do pecado. As pessoas estão endurecendo o seu coração com o pecado lá dentro. E logo aquilo que eu falei antes, tentando encontrar uma justificativa para aquilo. Isso é sinal de que existe a necessidade de um avivamento. Qual que é o princípio da sabedoria?
Alguém pode falar um pouquinho mais alto? O temor de Deus. Quando se perde o temor de Deus. Temor não é ter medo. Temor é reconhecer quem Ele é. Reconhecer o lugar dele. Outro dia eu relatei aqui algo que eu escutei de uma pessoa que ela foi cristã. E hoje essa pessoa está por aí, em podcasts, em várias coisas, falando que Deus é esse. Eu falei assim, eu nunca pedi para Ele morrer por mim. Você nunca pediu, eu também nunca pedi. Mas por amor Ele fez. Por amor Ele se entregou. Quando nós chegamos nesse ponto, meus irmãos, de perder o temor, de perder a consciência de quem nós estamos falando, que nós estamos falando do Criador de todas as coisas, daquele que através da sua palavra, somente com a sua palavra, Ele criou tudo que no mundo há. Mas aí, para nós, para você e para mim, Ele usou suas mãos. E vai e cria. E logo sopra o sopro de vida. Quem somos nós para estar na presença de um Deus tão grande? Perder o temor de Deus. O que me chama a atenção aqui, Moisés se põe na porta do arraial e ele dá a opção e diz: quem é do Senhor, venha para fora. O que eu entendo aqui? O avivamento, a presença de Deus nas nossas vidas é uma decisão que nós devemos de fazer. Nós devemos de tomar essa decisão. E como eu disse, não é forçar a presença de Deus, mas é nos prepararmos de tal forma. Eu sempre fico me perguntando, o que tinha de especial essas pessoas? Todos essas pessoas que o Senhor usou para levantarem grandes avivamentos. O que eles tinham de diferente entre eu e você? Eles não tinham nada de diferente entre eu e você, mas o que eles tinham era o seu coração, que de alguma forma eles tocaram o coração de Deus, e Deus disse: é através de você que eu vou usar. Nós acabamos de cantar dizendo: eu sou um instrumento nas tuas mãos. Você realmente tem sido um instrumento nas mãos de Deus? Até onde você ainda tem sentido algo queimar aqui dentro? Alguma vez você sentiu a presença de Deus dentro de você? É a respeito disso que eu estou falando. Somente os levitas saem para fora. Deus não vai obrigar você. Apocalipse capítulo 3, 20, a palavra diz assim que: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, a palavra diz: eu entrarei em tua casa, cearei com você. Isso fala de relacionamento. Você sabe o que é um relacionamento com Deus? Você alguma vez experimentou isso? Eu venho falar isso para você, porque a partir do momento que eu tive esse relacionamento com Ele, esse toque dEle, eu não posso viver sem isso. Muitas vezes eu tenho falado com a minha esposa lá em casa: eu me preocupo por esta igreja. Eu me preocupo pela vida de todos e cada um de vocês. E também me preocupo por ver que muitos não conhecem a Deus ainda. Estão como Jó, conhecem de ouvir falar, mas os seus olhos ainda não lhe contemplaram. Eu digo: Senhor, eu faço minhas as palavras de Davi: não retires de mim o teu espírito, porque sem o teu espírito, sem a tua presença, eu não sou nada.
durante toda a minha vida, eu conhecia Jesus somente de ouvir falar. Nasci num lar evangélico, meus pais eram cristãos. Já relatei isso aqui. Rato de igreja, criado dentro da igreja praticamente. Tudo que era evento, tudo que era coisa, eu tinha que estar lá. Uma porque era o filho do pastor, segundo porque estava metido lá. Tocava, cantava, apresentava. Mas chegou um momento na minha vida onde eu sentia a necessidade de dizer: Deus, é isso tudo? Não. Foi onde eu aprendi a diferenciar o que é religião e o que é Deus. Existem duas coisas diferentes. E quando eu conheci a Deus verdadeiramente, meus irmãos, eu posso te garantir que você não pode viver sem Ele. Para que haja um avivamento, é necessário haver uma entrega completa. Se nós realmente desejamos, e quando eu digo de avivamento, não se engane. Sempre quando a gente fala de avivamento, vem duas coisas na memória das pessoas. Ou é aquela pulaceira, aquela coisa, aquela gritaceira. Estão rindo, né? Ou a igreja cheia. Não. O avivamento, ele começa dentro de você. Se você não sente a presença de Deus na tua vida, como que você quer que outras pessoas venham a sentir? Deixa eu te contar, não sei se eu já contei isso aqui. Quando eu tive um encontro real com Deus, aos meus 19 anos de idade, volto a falar, criado em igreja. Quando eu tive um encontro real com Ele aos 19 anos de idade, irmãos, algo mudou. E aquilo que eu senti aqui dentro, e que sinto até hoje, eu tinha a necessidade de passar para outras pessoas. Eu não me conformava de estar do lado de alguém e essa pessoa não está sentindo aquilo que eu senti. Eu dizia que essa criatura tem que sentir o que eu estou sentindo. Ele tem que sentir essa presença de Deus. Ele tem que conhecer o Deus verdadeiro. Eu estava na aeronáutica no Brasil. E eu trabalhava com ambulância. E muitas vezes a gente saía para fazer missões. E ou estava comigo, ou o médico, ou a enfermeira. Não importava quem estava do meu lado. Eu queria compartilhar isso para aquela pessoa. Eu queria que essa pessoa sentisse. Se tivesse uma forma de eu abrir e colocar lá dentro dele para poder sentir, eu fazia. Eu queria compartilhar para todo mundo. E continuo querendo que as pessoas venham realmente conhecer a plenitude de Deus. A plenitude de Deus, a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus, ela é tão maravilhosa. Ela é tão incrível. A alegria que você pode sentir dentro de você. Eu não vou mentir para você, não é que os teus problemas vão desaparecer, não. Mas a presença de Deus nas nossas vidas, ela é tão especial. E ainda eu sei, irmãos, que eu não cheguei a conhecer tudo aquilo que Deus tem para mim ainda. Mas faço essa pergunta para você. Deus, é isso que eu tenho sentido? É isso que eu tenho vivido? Você é tudo isso? Ou ainda tem mais? Por quê? Nós não podemos conhecer o nosso Deus na totalidade. Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma entrega total a Deus, não uma entrega parcial. Você está disposto a entregar tudo para Ele? Porque eu posso te garantir que no momento que você entregar tudo para Ele, no momento que você entregar tudo para Ele, as coisas começarão a mudar em teu favor. E não me mal interprete, não estou falando de vida financeira, não estou falando nada disso, não. Eu estou falando desse coração triste, com esse coração destruído que você entrou aqui hoje. Eu estou falando disso.
Eu estou falando de primeiramente uma cura lá dentro da tua alma. Porque a maneira que você entrou aqui hoje não é isso que Deus tem sonhado para você. A vida que você tem vivido não é isso que Deus tem planejado para você. As tuas decisões, as tuas formas de fazer as coisas têm te guiado até lá. Mas a palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e todo demais Ele fará. Aí de repente eu estou falando tudo isso, você está dizendo: e essas coisas têm acontecido na nossa igreja? Eu vou deixar que você responda. Porque de acordo com a tua resposta, aí você vai entender se nós precisamos de um avivamento ou não. Eu não acho que nós precisamos de um avivamento. Eu tenho certeza. Eu tenho plena e absoluta certeza que nós como igreja necessitamos de um avivamento. Ou você acha que eu não tenho perguntado para Deus: Deus, a tua palavra diz que os teus sinais seguirão os que creem. E onde estão os teus sinais? Porque eu creio. Eu creio no teu poder, eu creio em quem tu és, eu sei quem tu és. E onde estão os teus sinais? O que está acontecendo? O que está acontecendo, igreja? Havia um tempo aonde quando a coisa apertava, todo mundo corria para os pés do Senhor. Hoje, a coisa aperta e nós tentamos solucionar da nossa maneira e da nossa forma. Não importa a área da nossa vida. Nós próprios tentamos solucionar tudo. O que a palavra do Senhor diz? Maldito o homem que confia na força do seu braço. O que está acontecendo, igreja de Deus? Por que igrejas têm se tornado clubes sociais? Por que igrejas têm que colocar entretenimento porque já não existe mais a presença de Deus lá? Despertemo-nos antes, igreja. Vamos nos despertar antes para isso. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Palavra dura. Graças a Deus não foi eu que escrevi. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Sabe o que é pessoa de ânimo doble? Hoje eu estou pegando o diabo pela orelha, e amanhã eu não creio que Jesus morreu na cruz por mim. Eu converso hoje com um crente, eu creio que Jesus é o Salvador. Mas amanhã eu estou conversando com um ateu e eu não tenho argumento para dar para ele provando que aquilo que eu penso que eu creio é real. Por isso que ele diz: e vós, homens, pessoas de ânimo doble, purificais os vossos corações. Sem uma postura, meus irmãos, sem uma decisão, não haverá avivamento nem na minha vida, nem na tua, nem na igreja, nem na vida de ninguém. Eu gostaria de que nós ficássemos com uma mensagem na nossa mente hoje, de Êxodo capítulo 33, versículo 26. Quando Moisés diz assim: quem é do Senhor, vem a mim. Vou te convidar a você ficar de pé. Purificais os vossos corações. Nós vamos continuar falando a respeito de avivamento. E se você sentiu que você foi tocado por essa palavra hoje, eu sempre gosto de
de desafiar as pessoas no sentido assim: Deus, não fala para mim, fala para Deus. Diz assim: Deus, se o que esse rapaz está falando aí na frente é verdade, porque de repente tudo aquilo que eu falei aqui é algo que você não tem se identificado, você não tem vivido. Faça esse desafio. Diz assim: Deus, se o que esse rapaz está falando é verdade, me leva a ter esse conhecimento. Não o conhecimento de Bíblia, não é isso que eu estou falando. Me leva a conhecer-te mais. Me leva a te sentir a tua presença. Não sei se alguém aqui conhece o pastor Antônio Cirilo no Brasil. Ele ficou muito conhecido quando ele cantava aquela música Poderoso Deus. E muitas pessoas criticavam ele, porque não é que ele tinha a melhor voz do Brasil para poder cantar. Mas o que ele tinha e o que ele tem é a presença de Deus na vida dele. Então quando ele canta, é a presença que Deus vem. A afinação é importante? É. Porque é terrível você tentar adorar com alguém desafinando. A afinação é necessária, sim. Mas a presença de Deus é mais. Uma palavra boa, bonita, uma boa preparação de uma palavra é importante? Sim. O estudo da palavra é necessário? Sim. Mas a palavra de Deus diz assim, que a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. Não adianta eu preparar uma palavra bonita e super elaborada se não tiver a presença de Deus. Crer em Deus é necessário? Sim. Crer que Ele existe? Também. Crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio a essa terra, morreu, ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai? Sim. Isso é fundamental para a nossa vida cristã. Mas só isso não é suficiente. Eu gosto de dizer que nenhum de nós aqui pôde escolher quando foi nascer se nós poderíamos ser ricos ou ser pobres. Porque eu acho que se todo mundo tivesse essa escolha, não precisa falar qual escolha que a gente ia fazer, é verdade? Mas eu posso te falar que você pode escolher como você vai querer passar a eternidade. Essa vida, segundo a palavra de Deus, são 60, 70, 80, que passar disso é enfado e canseira, diz a palavra. Mas no relacionado à eternidade, aquilo que fica para sempre, você pode escolher o que você quer fazer. Você pode escolher como você vai querer estar. Hoje eu falo como Moisés. O que vocês escolhem? Querem vir ao Senhor, entregar a sua vida a Ele e deixar que Ele faça todo demais. Mas eu te convido a você a viver uma vida abundante em Deus. A palavra do Senhor diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida. Ele categoriza como vida abundante. O problema é que tem pessoas dentro da igreja que não estão vivendo essa vida abundante. E a culpa não é de Deus. Hoje eu te convido e te pergunto: de que lado você quer estar? Quer vir ao Senhor? Ou você quer permanecer no lugar onde você está? Irmãos, eu creio, virá um avivamento. Virá um avivamento e somente aqueles que estarão preparados serão cheios. Tem alguém que hoje quer se reconciliar com o Senhor? Eu não estou falando aqui de igreja. Estou falando de Jesus. Eu não estou te convidando a fazer parte de nenhum tipo de igreja. Eu estou te convidando a você ter um relacionamento com Ele. Você quer fazer o que a palavra diz lá em Apocalipse? Abrir a porta do seu coração e deixar Ele entrar, e você ver a transformação na tua vida? Se tiver alguém, você não precisa vir aqui na frente. Com que você faça um sinal com a sua mão, eu oro desde aqui para você. Mas se tiver alguém que você já entregou a sua vida para Ele, mas você ainda está naquela categoria de Jó: eu conheço Ele de ouvir falar,
e você deseja, quer conhecer Ele realmente, eu quero orar por você também. Não faça como o povo que chegou na frente do monte, parou ali e disse: eu estou com medo da glória de Deus. Não tenha medo da glória de Deus. Não tenha medo disso. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida e te guiar em todas as tuas decisões. Deus, em nome de Jesus, Pai, Father, in the name of Jesus, eu quero orar por esta igreja. I'd like to pray for this church. Eu quero clamar a Ti, Senhor Deus, por todas e cada uma dessas vidas que aqui I estão. want to cry out for everyone that is here. Senhor, muitos deles estão com medo da Tua presença. Lord, many of them are afraid of your presence. Outros estão desconcertados porque não sabem para onde ir e como chegar até Ti. And others they don't know how to get to you. Em o nome de Jesus hoje, In the name of Jesus today, eu começo a declarar, pelo poder que é no Teu nome, Jesus, I start to declare by the power that is in your name, Jesus, que as correntes da incredulidade elas vão começar a quebrar em nossas that the vidas. chains of doubt will start to break. Em nome de Jesus, In the name of a Jesus, cegueira espiritual ela vai começar a cair em nossos olhos hoje. the spiritual blindness will start to follow in the name of Jesus. Aquilo que tem impedido, ó Deus, a Tua presença de ser manifesta em nosso meio, Anything that is stopping your presence to be among us, vai começar a sair à luz. it will come to light. Tudo aquilo que é imundo das trevas vai começar a sair à luz. Anything that is dirty from the darkness will come to light. E não virá a luz para a vergonha, mas virá a luz para a salvação e redenção. And the light's not come for shame, but for redemption. Em o nome de In the Jesus, name of Jesus. eu começo a declarar a transformação na vida das pessoas aqui. And I start to declare transformation, the lives of the persons here. Em o nome de Jesus, In the name of Jesus. começa, Senhor Deus, a curar esse coração destruído. Lord, start to heal this heart that is destroyed. Esse coração que entrou aqui hoje, Senhor, em The pedaços. heart that is here and is in pieces. A tristeza ela tem tomado conta do seu coração. Sadness is in control of their hearts. A tristeza ela é tão profunda It's such a deep sadness que não consegue ver alegria em nada. that they can find joy in nothing. Mas em nome de Jesus, But in Jesus' name, em nome de Jesus eu declaro Jesus' name I declare que toda tristeza, that every sadness, todo coração magoado, every broken heart, todo coração que está doído, every heart that is hurting, vai começar a sentir o bálsamo do Senhor. is going to start feeling your touch. Em nome de Jesus, In Jesus' name, toda decepção, all the broken hearted, tudo aquilo que te fizeram, everything that was done for them. o Senhor diz assim: eu não sonhei isso para você. God is saying, I didn't dream that for you. Em nome de Jesus, And in Jesus' name, Deus traz alegria em nosso meio. God, bring joy among us. Lembra-nos, ó Deus, que nós somos salvos em Ti, Jesus. Remind us that we are saved in you, Jesus. Traz novamente a alegria da salvação em nosso Bring meio. the joy of your salvation amongst us. Aleluia. Hallelujah. Você pode adorar juntamente conosco. Can you worship? Vamos exaltar o Seu nome. Let's exalt his name. Vamos adorar a Ele. Let's worship him.